Sejam todos muito bem-vindos a mais uma etapa do trabalho do Mestre Jesus, Aprendendo com o Mestre Jesus. Meu nome é Tânia Morena. Fechem seus olhos, tragam suas atenções aos seus corações. Amados irmãos e irmãs, mergulhem em seus corações, em seu interior, no que é divino. Reconheçam o divino em seus seres. Quando vão aos seus corações, encontram o amor de Deus, encontram a luz de Deus, a presença de Deus, a paz de Deus, a perfeição de Deus, o silêncio de Deus. Sim, aquilo que desejam, o que é divino, está em seu interior. Enquanto não reconhecerem que está em teu próprio ser aquilo que Deus manifestou, não permitirão que isto seja a vossa realidade. Negam em seu próprio interior o que Deus vos traz e sempre trouxe. Estão em um processo, em uma experiência que, se levada a Deus, levará a todos vós para a luz. Levará a todos ao despertar. Mas para que isto ocorra, se manifeste, é necessário que compreendam que Deus deve ser reconhecido. E que sim, isto ocorre em cada interior de cada um de vós, meus amados irmãos e irmãs. Ao reconhecerem em seu interior o que Deus vos deu. Reconhecer quem é Deus, reconhecer quem é o Filho e a Filha de Deus. Não mais alimentar o que não é divino, nem tampouco acreditar no que não é divino, nem tampouco acreditar num falso Criador, em condutas divinas que jamais serão de seu Criador. Quanto mais se demorarem a não simplesmente irem a Deus e abrirem seus seres para que Deus vos revele o divino, mais demorarão e retardarão seus processos de despertar. Se vós, amados irmãos e irmãs, neste instante, junto a Deus, junto às energias de suas próprias escolhas, de suas identidades de filho e filha, reconhecessem em massa que são saudáveis, que Deus os fez saudáveis, que Deus os fez perfeito. Isto que assombra seus seres se tornaria o que é? Uma ilusão. Não compreendem que, ao não se verem perfeitos, saudáveis, ao não reconhecerem a doença para seus próprios seres, pois nunca foi a vontade de Deus, como um Deus tão generoso e perfeito poderia fazer uma criação tão vulnerável, tão esquecida.
Como, amados irmãos e irmãs, como isto poderia ocorrer? A não ser por alimentarem tal falsa ideia. Por não entendimento, por não serem capazes de distinguir a ilusão do que é divino. Somente na companhia de seu Criador serão capazes de distinguir. Serão capazes de realmente aceitar como vossa verdade, que são perfeitos. Que Deus os protege e os mantém na perfeição. Sua saúde, um direito que Deus vos traz. Seu corpo perfeito, harmônico, invulnerável a qualquer deformidade. Sim, somente junto a Deus, junto à sua energia, isto será a sua verdade também. E é o que deveriam estar sentindo em seus corações. O chamado de Deus neste momento. Pois isto é que a ilusão traz aos seus seres. Por não ser real, apenas traz em seu interior que necessitam de Deus. Por isso vos falo, o chamado de Deus. Então para Deus iriam, pois o chamado foi ouvido, pois em seus corações estão. E veriam que Deus está trazendo. São perfeitos, amados filhos e filhas. Reconheçam em seu interior tal perfeição junto a mim. Eu os alimento da verdade. Os criei na verdade e os alimento na verdade. Não precisam de outro alimento, a não ser o alimento que eu, teu Criador, trago a todos vós. E ao se permitirem ser alimentados somente pelo seu Criador e olharem para seus irmãos que todos necessitam do mesmo alimento, dariam-se as mãos. Não desejariam somente sua saúde, mas a de todos. Seus corações desejariam que aquele que sofre pudesse receber, através de Deus, junto à energia de Deus, que se reconheça saudável, pois é o que Deus necessita para em ti estar, ser reconhecido. Deus não lhe trouxe a doença, Deus não lhe trouxe o sofrimento, Deus não lhe trouxe o medo. Então, quando tu não reconheces, assim como Deus não reconhece tal ilusão, és capaz de, junto a Deus, reconhecer o que Ele trouxe. Sou saudável, sou perfeito. Nenhum mal é capaz de atuar em mim, pois Deus em mim está. Deus preserva minha perfeição, mantém minha perfeição, me torna invulnerável a qualquer doença, pois nunca foi criação de Deus uma doença. Então não alimentarei tal inverdade, não mais me ferirei, nem a mim, nem a meus irmãos, com uma ideia de que a doença é algo vinda ou provinda de Deus. Não. Deus me fez no paraíso.
Deus me entregou a perfeição. Vejo e reconheço isto em meus corpos. Então, junto a Deus, através de meu coração, reconheço somente a minha saúde. Sou saudável. Deus assim me fez. Como um Criador que me ama, que me criou no amor, pode aceitar ou trazer tal inverdade. Veja agora neste instante em teu interior, como ao reconhecer que Deus é amor, ao permitir que o amor de Deus em ti esteja, torna-se mais fácil e natural você se ver perfeito e acreditar que teu Criador só lhe traz a saúde. Em um momento de junto a Deus testemunharem o poder de Deus. Ao dizerem sim ao seu Criador. As verdades de teu Criador que sim estão em sua criação. Deus não deixou de trazer o melhor para a sua criação. Deus não os fez menos que Ele. Deus os fez no melhor. Deus, ao criar, traz sempre a melhor manifestação. O melhor de si mesmo. Deus só atua no melhor. Então, olhe-se como uma criação de Deus, onde teu Criador, através do amor, trouxe o melhor. E só no amor és capaz de sentir tal verdade. Sofrem porque não acreditam que são amados e amadas. Sofrem por afastarem-se do amor real de Deus, de um Criador que verdadeiramente os ama, que jamais trouxe tais infortúnios à sua criação. Então, quando tu diz sim ao amor de Deus e reconhece que és criado no amor que Ele tem em seu próprio ser, reconhece que este amor em ti também está. E é este amor, amados irmãos e irmãs, que os alimenta. Deus está ligado à sua criação, através do amor. É o amor que os une, a todos nós. É o amor que traz toda a malha da criação sendo sustentada pelo seu Criador. Se acenderem esta malha na luz, na verdade de Deus, seus milagres podem ser trazidos. Então alimentem em cada interior a verdade de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus, para que possam reconhecer-se perfeitos e saudáveis. Então abram os seus corações para que junto a Deus, na presença de Deus, Ele e somente Ele, compartilhe isso com seus irmãos e irmãs.
Então testemunharão não somente a ação de Deus, nem o poder de Deus, mas seu amor. Reconhecerão o que são. E é isso que fará despertarem a todos para a luz, para Deus, para a verdade, que sim é tua e de todos. Poderão ver que não existe raça, poderão ver que não existe classe, não existe fronteiras para Deus, não existe distinção para Deus. Deus está em todos, pois criou todos no amor. E há um momento, amados irmãos e irmãs, de reconhecerem isso. Não é porque atuam e escolhem a ilusão que Deus os abandona. Se ouvirem e se permitirem seguir o chamado de Deus, alcançarão o que vos compartilho. Há muito trago isso aos meus irmãos e irmãs. Falo sobre o verdadeiro Criador. Falo sobre a verdadeira criação. Falo do caminho para Deus, da salvação. Falo do que devem negar, não mais alimentar em seu interior, se desejam Deus. Falo através de meu coração, do amor que possuo por meu Criador, porque mostro a todos vós o caminho a seguir para aquele que junto a Deus deseja estar. Deus está no amor. Deus está no coração que deseja o amor, que se abre para o amor, que reconhece o amor. Pois suas verdades só ressoarão nas escolhas do amor. Muitos me perguntam como me alinhar a Deus, como ouvir Deus. Sim, quando escolherem verdadeiramente o amor de Deus. Quando puderem abrir seus corações e entregarem-no a Deus, confiantes de que seu Criador os ama, os ampara, os orienta, os guia e os alimenta, e que trará o entendimento que necessitas. Fará em ti que tu o ouça. Fará em ti que tu o sinta, porque tu deves, junto a Deus, cumprir teu papel de desejá-lo verdadeiramente e permitir que Ele traga-o para a verdade, para não somente as verdades que Ele em ti compartilhou, mas as verdades sobre o teu próprio ser, as verdades sobre teus irmãos e irmãs, e acima de tudo, a verdade sobre o teu Criador. Então, aquele que busca e abre-se para Deus, busca a verdade. Comprometido está com a verdade. Deseja a verdade. Eis o caminho, amados irmãos e irmãs. Eis o caminho. Neguem o que não é divino. Juntos neguem o que não é divino. Em seu interior e como uma voz neste planeta. Digam sim para Deus. Reconheçam Deus
em seus seres. Para que sim, somente Deus em seu planeta esteja. Sou Mestre Jesus, Filho de Deus, vosso irmão, e que minhas palavras possam alcançar seus corações, abrandar suas aflições, silenciar seus medos, que possa trazer a mão que ergue sua face para Deus, pois tudo que tu necessitas está em Deus. E Deus necessita que tu, amado irmão e irmã, o reconheça. Desejo que minhas palavras alcance todo o teu ser e a todos os meus irmãos e irmãs, para que sintam a verdade que nelas trago. Namastê.